É um prazer estar com você novamente aqui para compartilhar um texto da Palavra de Deus. E eu queria conversar um pouquinho sobre a questão do medo. O medo, ele está presente na vida de muitas pessoas. Na verdade, todos nós, pelo menos uma vez, já sentimos medo. Medo de morrer, medo do escuro, medo de pessoas, medo do futuro, medo do novo, medo do que vai acontecer. O medo, ele está sempre nos rondando, sempre perto de nós. O salmista, no Salmo 26, diz assim, no Salmo de Davi, ele diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo?" Aqui ele está fazendo uma alusão ao relacionamento que ele tem com Deus, e esse relacionamento ele gera uma confiança, gera uma segurança interior que nada que é do mundo externo é capaz de roubar essa paz, essa tranquilidade e essa confiança. O medo não encontra espaço, o medo não encontra brechas para penetrar no coração de um homem e de uma mulher que confia no Senhor. Mas aí você vai dizer: "Poxa, mas eu confio em Deus, mas ainda assim eu tenho medo." Bom, há determinados tipos de medo que são até compreensíveis. Por exemplo, você pode ter medo de ser acidentado, de levar um acidente, alguma coisa assim, e aí automaticamente você se preserva, você fica na defensiva. Você pode ter medo de ser picado por uma cobra ou mordido por um animal, mas esse tipo de medo todos nós temos, porque tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a nossa preservação. Isso é instinto. Esse é um tipo de medo que faz parte até do nosso instinto, do mecanismo de defesa que a gente tem. Agora, você dormir e acordar com medo, isso é um aprisionamento. E o que o Davi está explicando aqui é exatamente isso, que na medida em que aumenta a nossa confiança em Deus e aumenta o nosso relacionamento com o Senhor, esse medo vai se desvanecendo, ele vai indo embora, vai desaparecendo. E isso nos leva a conhecer a Deus de uma outra maneira, de uma outra forma, porque você pode conhecer a Deus de várias formas e de várias maneiras. Você pode conhecer um Deus que é forte. Como que você vai conhecer um Deus forte? No momento que você estiver passando por uma crise, por uma dificuldade, que você precisa de força. E aí você busca a Deus, busca a presença de Deus, e ali Ele vai ser força para você. Ele vai renovar as suas forças, como diz a sua palavra, como diz as suas promessas. E aí quando você passa por aquela dificuldade, por aquele problema que precisava de força, e você recebe essa força do alto, força que você não tinha, força que não está em você, mas que vem de Deus, que vem do alto, e muda a sua postura diante daquela situação, você passa a descobrir que Deus é um Deus forte. Quando você precisa de paz interior, o coração extremamente ansioso, preocupado com tudo e com todos, e aí você busca a presença de Deus, dizendo: "Deus, tira essa ansiedade do meu coração, leva isso embora." Aí Deus vem e trabalha no seu coração. Então agora você está conhecendo um Deus que te alivia da ansiedade, que age, e o Deus da paz, que age com paz no seu coração. O medo é a mesma coisa. Quando nós estamos passando pela situação de medo, nós buscamos a Deus e descobrimos o Deus refúgio, o Deus que é cuidado, o Deus que vem para amparar. Por que Davi chegou a essa conclusão? Por que Davi pôde dizer: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ou de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo?" Por que ele disse isso? Porque ele passou pela experiência. Muitas vezes a gente é tomado pelo medo e a gente fica inseguro e fica apavorado, fica transtornado de tanto medo, porque ainda não conhecemos o Deus que nos livra do medo. A gente conhece um Deus que é bonzinho, a gente conhece um Deus que responde às nossas orações para outras coisas, mas para o medo não. E isso dá uma insegurança dentro da gente. Pois o convite aqui é que você
passe a entender essa crise de medo que você está passando, ou o que te provoca o medo, ou o que te leva a ter medo, e vendo isso como uma oportunidade de Deus na sua vida para tratar isso, para resolver isso de uma vez por todas. Gente adulta, gente crescida, tem medo, por exemplo, do escuro. Eu não sei o que aconteceu ao longo da vida, ao longo da existência, mas a pessoa tem um medo do escuro, ela fica apavorada, não anda e não entra e não transita em ambientes escuros, porque tem um medo terrível. E aquilo gera uma insegurança tão grande. Você pode se livrar disso. E Deus é que nos tira esse medo. Eu estou dizendo isso para você porque eu mesmo já passei por essa experiência várias vezes. E eu me lembro o quanto isso me causava pavor, o quanto era difícil para mim isso. Quando eu me libertei do medo, eu conheci um Deus que estava me libertando do medo do escuro. Depois veio um outro tipo de medo. O medo do que as pessoas podiam fazer contra mim. Medo de rejeição, medo de ser exposto pelas pessoas, medo de ser machucado, medo das pessoas simplesmente não estarem ao meu lado, me ajudando, não receber apoio. Aí eu fui para a presença de Deus novamente e digo: Senhor, me ajuda, eu preciso entender isso, livra-me disso. E a forma como Deus me livrou desse medo foi gerando mais confiança nele e mais dependência dele. Agora, eu já não estava tão preocupado com o que as pessoas estavam dizendo para mim, ou qual era a opinião das pessoas a meu respeito. Eu não estava preocupada se as pessoas estavam querendo me aceitar ou não. Eu estava sim preocupado com o meu relacionamento com Deus, porque eu comecei a entender que quanto melhor for o meu relacionamento com Deus, melhor vai ser o meu relacionamento com as pessoas. Mas se porventura ainda houver alguém que quiser me ameaçar, que quiser se levantar contra mim, eu coloco essa pessoa nas mãos de Deus e mantenho o meu coração em paz. O outro medo que assola muito o coração das pessoas é o medo da morte. O medo da morte, a morte traz insegurança, traz separação, traz dor, traz luto, traz pranto. A gente fica com medo terrível da morte. E qual é a solução para o medo da morte? Também está em Deus. Tudo vem de Deus. E em tudo nós dependemos de Deus. Quanto mais ou quanto maior for a nossa comunhão com Deus, menos medo a gente vai ter da morte. A morte é algo que vai nos levar para um outro momento, para o momento da vida. É assim que eu entendo a morte hoje. Eu também ficava apavorado em pensar na morte, até que eu entendi que a morte é uma passagem, que a morte é algo inevitável, que todos nós vamos passar por isso. Não há um sequer que vai ficar aí para semente. Todos nós vamos passar pela morte. E já está determinado, porque a Bíblia diz no Salmo 139 que os nossos dias, os meus e os teus dias, já foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus, na sua soberania e na sua sapiência, já determinou os dias que nós vamos viver aqui. Então, por mais que você batalhe, por maior que seja a sua experiência, por mais inteligente que você seja, você não pode aumentar os seus dias nessa terra. Não é verdade? Então a gente tem que entender isso e descansar. Quando chegar o dia, Deus vai nos recolher, Deus vai nos levar. Nós não temos que ter medo da morte. E a melhor maneira de enfrentar a morte é conviver com a vida. O melhor remédio contra a morte é amar a vida, é se debruçar sobre a vida e a vida em Deus, a vida na pessoa do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que você esteja morto, viverá e não morrerá eternamente. Mas há um outro medo também que assola o nosso coração. O que vai acontecer comigo depois da morte? Ora, esse é um medo também tão comum das pessoas. Elas se sentem tão inseguras. Eu acabei de citar um texto em que Jesus estava falando aos seus discípulos e aos seus ouvintes, dizendo: eu sou a ressurreição. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você perde o medo da morte e daquilo que está por vir depois da morte. Que para aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, é a vida eterna que nos aguarda. É uma vida por toda a eternidade. Essa eternidade que já começa aqui, ela vai continuar para todo sempre. Então, nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus. Algumas pessoas dizem: mas como você pode ter certeza dessa salvação? Olha, essa certeza que eu tenho, ela não é baseada em mim,
nem na minha fé, ou em méritos pessoais, ou nas minhas convicções, ou na experiência que eu tenho com Deus, na minha caminhada. Não. É porque eu confio na palavra de Deus. Ele disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você entende? Está percebendo? A confiança não é em nós, não é na nossa fé, é na palavra de Deus, é no que Ele deixou, é no que Ele disse, é no que Ele prometeu. Então eu convido você a refletir sobre isso. Medo é uma desgraça. Medo é o inferno hoje aqui. Livre-se disso. Você pode se livrar. Eu sou uma pessoa igualzinha a você. Esse homem que escreveu esse Salmo 27, Davi, é uma pessoa igual a nós, sujeitas às mesmas paixões, os mesmos problemas, e ele tinha as dificuldades que nós também temos, mas ele descobriu um caminho, e o caminho que ele descobriu foi confiar em Deus. Como que isso acontece? De uma maneira muito simples. É orando, buscando a presença de Deus em oração. Você sabia que quanto mais a gente ora, tranquilo, estou falando daquela oração assim, fecha a porta do seu quarto, entendeu? Entra lá, conversa com Deus pessoalmente, sozinho, abre o seu coração e coloca todos os seus medos diante de Deus e cite pelo nome. Diga: Senhor, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, daquilo, eu tenho medo da morte. Tira esse medo de mim. Quando você perceber, você vai descobrir que aquele tempo que você passou na presença de Deus tirou todo o seu medo, toda a sua insegurança, toda a ansiedade, e veio uma paz tão grande que só Jesus pode dar, que só Ele pode oferecer. É por isso que é tão gostoso estar na presença dEle. E é por isso também que orar é algo tão desafiador e às vezes tão difícil. Porque o adversário sabe que quem dobra o joelho e coloca o coração diante do Senhor e busca com todo o coração e com toda a alma, vai se libertar, não vai ser mais prisioneiro de inimigo, vai vencer o medo. E é tudo que o inimigo não quer, é que você e eu vençamos o medo. Então o caminho é esse, é fechar a porta do seu quarto, pegar a Bíblia, a palavra de Deus, ler as promessas, entendeu? Procurar aqueles textos que falam sobre o medo e de como esses homens de Deus aqui confiaram no Senhor e se libertaram apenas crendo na palavra, no poder da palavra e no poder da oração. Que Deus te abençoe. Que Ele faça o seu coração ser liberto desse medo, seja qual for o tipo de medo que estiver assolando a sua vida e o seu coração. E conheça esse lado refúgio, fortaleza, socorro, que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.